Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos Consciência. Eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bem, assim como vocês já sabem, por aquela programação mensal que já saiu no começo do mês de outubro, o livro que eu vou falar hoje é o 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier, traduzido aqui no Brasil pelo Bruno Cassotti. Este livro eu li em versão e-book, não tenho ele aqui fisicamente, mas eu preparei todo um roteirinho aqui com as melhores partes do livro para a gente poder discutir um pouco. Eu vou começar falando sobre quais são esses 10 argumentos que o autor utiliza para que a gente delete as nossas redes sociais. João, por que você vai falar dos 10 argumentos se o livro está sendo vendido, isso não é antiético ou qualquer coisa do tipo? Não. Por que não? Porque o autor ele faz uma síntese desses 10 argumentos e ele coloca no final do livro, já na contracapa. Então até quem não compra o livro consegue ter acesso a esses 10 argumentos. O primeiro argumento é: você está perdendo o seu livre-arbítrio. O segundo é o que largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. O terceiro é de que as redes sociais estão tornando você um babaca. O quarto é que as redes sociais minam a verdade. O quinto é que as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. O sexto é que as redes sociais destroem a sua capacidade de empatia. O sétimo é que as redes sociais deixam você infeliz. O oitavo é que as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. O nono é que as redes sociais tornam a política impossível. E o décimo é que as redes sociais odeiam sua alma. Tá, eu falei dos 10 argumentos, mas aí eu vou falar um pouco melhor sobre ele. Inclusive, vamos comentar um pouco sobre os mais pontuais, os mais importantes para o nosso debate aqui. É válido ressaltar também que esse livro ele foi citado no documentário do Dilema das Redes Sociais, que inclusive vai ser a recomendação de amanhã aqui no Diálogos de Consciência, então não percam. Mas aí voltando para o livro, as críticas acerca do livro foram sempre dizendo sobre como esse livro é considerado um manifesto para fazer com que você pense duas vezes antes de postar algo, ou como esse livro esclarece, né? Ou como esse livro abre os nossos olhos para a realidade de que nós estamos cada vez mais imersos nas redes sociais, imersos nesse mundo, sendo que a gente desconhece como funcionam as redes sociais. E é justamente esse o ponto fundamental de compreensão na hora da leitura do livro. Vamos primeiro descobrir quem é esse autor. O Jaron Lanier, ele é considerado o pai da realidade virtual e ele é uma das maiores referências, além de ser um dos maiores críticos do Vale do Silício. Ele entende muito bem de como o manejo das redes sociais acontece, como essas redes, como essas mídias funcionam. E é justamente esse o ponto de princípio. Alguns acham, inclusive, que a leitura do livro é um pouco superficial ou que é muito redundante. Mas é preciso que a gente se pegue nos principais pontos para a gente entender por que ele fica tão redundante. Segundo ele, as redes sociais elas têm uma dinâmica própria, uma dinâmica de construir um filtro bolha, e isso em outros autores a gente já tem isso muito divulgado, inclusive dentro do ambiente científico, de como funcionam essas bolhas, esses filtros dentro das redes, fazendo com que a gente termine conversando somente com os nossos pares e até excluindo do nosso convívio as pessoas que pensam diferente ou que têm atitudes diferentes. Então a gente fica meio que intolerante mesmo pregando tanta tolerância. O que acontece é que toda essa dinâmica das redes, segundo o autor, ela vai trazer um efeito ou vários efeitos que são degradantes. Isso porque as redes elas acabam com o nosso livre-arbítrio, como também já tem lá citado entre os 10 motivos, né, os 10 argumentos para a gente acabar com a nossa rede social, deletar com a nossa rede social. Elas vão estimular as emoções negativas, isso porque muitas das vezes a gente está vendo a vida perfeita das pessoas nas redes sociais, só que a vida não é aquilo e a gente se frustra muito por causa disso. Elas distorcem a percepção da verdade, o que é mentira, como a gente vai saber que uma mentira é realmente uma mentira, como a gente pode julgar isso. E elas também precarizam as profissões, mas isso é uma outra questão, um outro debate que exige um IGTV só sobre isso, mas não é o caso aqui agora. Ele vai falar que a lista, então, dos efeitos degradantes das redes sociais, dos inúmeros efeitos, ela termina não tendo fim, mas que o que ele
sintetizar os 10 argumentos são justamente para que a gente se conscientize e comece a largar as redes sociais. Se não 100%, mas que a gente tenha uma atividade que seja mais consciente, uma atividade que seja mais crítica dentro delas e a gente entenda como elas funcionam. Quando ele fala essa questão do livre-arbítrio, ele vai falar que a gente vive dentro de uma bolha e que a gente só vê o que a gente gosta, porque os algoritmos eles terminam minando isso e fazendo com que a gente só veja aquilo que é mais aceitável por nós mesmos, enquanto que o nosso comportamento é o tempo todo monitorado para ajustar ainda mais os nossos feeds de notícias. E aí, quando ele fala sobre as redes sociais minarem a verdade, ele vai dizer que o que você fala nas redes sociais pode não ser entendido da forma como você quis se expressar. E aí, depois de dizer alguma coisa, uma outra pessoa pode aplicar um novo contexto sobre aquilo que você disse e ela pode distorcer a mensagem original. Além disso, é muito fácil você manipular os outros por uma questão que foi dita por uma outra pessoa, sendo que aquela pessoa nunca quis colocar naquele contexto. E um outro ponto também que ele levanta muito é sobre como as redes sociais elas terminam acabando, né, ou destruindo a nossa capacidade de ter empatia, porque a gente tem um tipo de robozinho interior que não vai resistir a fazer as críticas, que não vai resistir a ter um tom mais agressivo, principalmente em se tratando de rede social e quando a gente discorda de algo. E aí, dependendo das nossas crenças, das nossas ideias, os nossos amigos, eles acabam se transformando em inimigos por um simples posicionamento. E aí a gente começa a verbalizar ódio, a verbalizar um hater, a gente se transforma em um hater, mesmo sem querer. E aí ele vai explicar que todo esse mecanismo das redes sociais, aliado com um ciclo vicioso da desinformação, além de uma geração de dependência química por likes, a busca cada vez maior por ter mais seguidores, por ter mais curtidas, por ter uma vida que seja idealizada por outras pessoas, isso tudo vai minando a nossa capacidade de empatia e aí a gente vai se transformar em um hater. A gente vai ficar destilando ódio, a gente vai querer cancelar pessoas que não pensam igual a nós. Então, todo esse processo é meio que construído na sociedade, em nós mesmos, por causa da existência das redes sociais. Inclusive, ele vai falar que as mídias sociais elas são tendenciosas, mas não é para a esquerda ou para a direita, elas são tendenciosas para baixo, elas vão nos colocando no fundo do poço. E ele ressalta que o problema não é a internet, o problema não são os smartphones, o problema é realmente as redes sociais. Ele até cita que a gente poderia voltar a se comunicar por e-mail, a gente não precisaria se distanciar tanto das pessoas, mas os benefícios trazidos pelas redes sociais, eles terminam que não compensam a forma como elas manipularam e vêm manipulando o nosso comportamento e a nossa vida mesmo. E para que tudo isso seja minimizado, seja melhorado, ele vai falar que o nosso primeiro passo, o primeiro passo que precisa ser dado para a nossa liberdade é ter consciência. E aí ele vai falar que a gente precisa se libertar dessas amarras das redes sociais na nossa vida, no nosso ciclo, porque a gente precisa estar no Facebook, a gente precisa estar no Instagram, senão a gente é tido como fora. Enfim, ele vai dizer que a partir do momento que a gente se liberta, a gente é mais feliz. Então é um livro bem mais crítico, ele vai apontar muito mais os defeitos das redes sociais e por isso ele é um livro que foi citado e casa muito com a recomendação que vai ser dada aqui amanhã, que é a desse documentário, né, que é meio documentário, meio ficção, O Dilema das Redes, que está disponível no Netflix. Eles dois, tanto o livro quanto esse documentário, eles têm um mesmo tom crítico sobre as redes sociais. Não vale a pena a gente tacar pedra e dizer que isso está errado, que isso é ruim, que isso qualquer coisa, porque a gente precisa olhar a situação com um olhar mais crítico mesmo, um olhar mais consciente. E esses materiais, o livro e o documentário, ficção, eles terminam nos alertando sobre a necessidade, né, da gente ter esse pensamento mais crítico, esse olhar mais crítico, e a gente ponderar um pouco mais o nosso uso, a nossa atividade dentro das redes sociais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, do livro dessa semana. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, seus colegas, seus familiares e curtam para não esquecer, ok? Na próxima semana a gente volta com mais uma indicação, a última desse mês, que vai falar sobre redes sociais e marketing, né? A gente vai falar sobre Marketing 4.0, livro do Kotler e outros autores. Mas por hoje é só. Espero vocês na próxima semana. Abraços e até mais.